Boletim oficial número 3.318, São Paulo, 7 de novembro de 2020. Mensagem Doutrina Apostólica. A importância e o valor da união. Prezados e amados irmãos apostólicos, na história de nossa igreja, temos exemplos maravilhosos da importância e do valor da união promovidos pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, para ensinar, divulgar e alertar sobre a importância desta virtude tão especial à vida com Deus e seus santos. Enquanto vivermos aqui nesta terra, estamos sujeitos e vulneráveis às dificuldades, aos dilemas da vida e às tentações. Mas as lutas e as dificuldades ficam mais fáceis de serem vencidas, suportadas e resolvidas quando estamos unidos no mesmo ideal, na mesma fé e no mesmo objetivo de servir, um ajudando o outro. Religião significa exatamente religar o homem a Deus, se unir novamente ao Criador, se reconciliar com o Pai, para que se possa cumprir em nós a sublime palavra do amado Senhor Jesus registrada por São João. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Este deve ser o objetivo da vida com Deus, em perfeita união e consagração para que tenhamos a salvação. Por isso, o Santo Irmão Aldo nos falou tanto da necessidade dessa sublime virtude. Seguem resumidamente os esclarecimentos do estimado apóstolo São Paulo em sua carta aos Filipenses. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então, peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vós o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha, que era, ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou usurpar ser igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Esta bela instrução do amado apóstolo São Paulo sobre a união nos ensina a estarmos unidos a Jesus e hoje também à Virgem Maria, à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, que em tudo foram grandes exemplos de união. Por isso, devemos ser unidos uns aos outros, vivendo em harmonia, fortes e unidos de alma e espírito, sempre buscando em primeiro lugar o interesse coletivo da Igreja e não apenas o nosso próprio interesse.
O corpo humano é um perfeito exemplo de união de órgãos, com suas funções e objetivos, junto ao espírito concedido por Deus, proporciona a razão, a consciência e a capacidade de vida material conforme idealizada por Deus Pai para seus filhos e, consequentemente, a grande herança de quando completar sua missão nesta terra, o Espírito se unir à glória celeste. O próprio casamento é a união do homem e da mulher, cumprindo a profecia de Gênesis, confirmada por Jesus no Evangelho. E deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à mulher, e os dois serão uma só carne. Ou seja, uma só vida, uma só pessoa, um só espírito. Muito bem. Na música, a união das notas musicais forma as mais lindas melodias e canções que até no reino dos céus louvam a Deus e aos seus santos. E aqui na terra, além de também ser um tributo de louvor e glorificação, alegra e emociona nosso coração. Com certeza. A união é a base da harmonia, da sustentabilidade, da procriação, da perenidade e da eternidade. Por isso é que ela é ensinada desde o princípio, mostrando que até no início da criação descrita em Gênesis, Deus não estava sozinho, mas unido ao seu Filho e aos seus anjos, e por isso disse naquele momento de união da criação humana: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E quando o homem passou ao uso definitivo da razão, saindo da sua fase de inocência, disse Deus novamente ao seu Filho e aos seus anjos: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Portanto, o homem é responsável pelos seus atos e escolhas, conforme seu livre-arbítrio e sujeito à lei eterna e imutável de Deus, que, num gesto de amor, nos deixa plantar o que quisermos, mas, na sua justiça, nos deixa colher tudo o que plantamos. Outro grande e valoroso exemplo de união é a Santa Comunhão, instituída por nosso amado Jesus para unir, em sua época, seus discípulos, porque ele sabia que sua missão estava prestes a se encerrar e eles precisavam daquele alimento santo para não se dispersar e lembrarem sempre do Divino Mestre. Por isso ele disse: Fazei isto em minha memória. Nos dias atuais, Nosso Senhor instituiu a Santa Comunhão em nossa igreja para nos unir ainda mais a Ele através dos elementos eucarísticos, que, após ungidos pelo próprio Jesus, passam a ter as virtudes preciosas do seu corpo e do seu sangue para que possamos estar ligados a Ele, ou seja, unidos a Ele, se lembrando do seu sacrifício, de sua ressurreição, de sua segunda vinda e, principalmente, dos seus ensinos preciosos registrados no Evangelho do Reino dos Céus. É neste propósito precioso de fé que pedimos a união dos nossos pastores, obreiros e mensageiros desta Igreja Apostólica, para que promovam a verdadeira fé que nos foi ensinada por Jesus através da Santa Forrosa e do Santo Irmão Aldo em mensagens edificantes de ânimo e esperança ao nosso povo.
Sejamos verdadeiros discípulos desta igreja, sendo exemplos de vida, de fé, de perseverança, de humildade, de mansidão, de confiança, de compreensão, de amor e de caridade, como o Senhor Jesus nos ensinou. E que suas mensagens sejam o bálsamo tão esperado por esta Irmandade Apostólica e por todos aqueles que nos seguem via internet ou através do programa A Hora Milagrosa. Aos regentes, músicos e coristas, pedimos que sejam também unidos em seu ministério, somando sempre suas aptidões e dons individuais para darem o brilho às nossas reuniões com mensagens cantadas em louvores de gratidão e glorificação de todo o povo apostólico ao nosso Deus e seus santos. Respeitem uns aos outros, respeite uns aos outros. Pois formamos uma grande irmandade. Exerçam o seu ministério com amor, respeitando as nossas reuniões e o trabalho do pastor, se posicionando como parte integrante do ministério de nossa igreja. Lembrem-se que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos pediram a verdadeira união da direção, do ministério, dos obreiros, dos regentes, dos músicos e coristas, dos fiéis, dos ouvintes do programa A Hora Milagrosa e daqueles que ainda vierem a esta igreja conhecer e viver esta fé, pois se cumpre a palavra de Jesus. E haverá um só rebanho e um só pastor. E assim, nesta Santa Igreja Apostólica, com os ensinos e orientações que Jesus nos deu através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e com a bênção e proteção da Virgem Maria Santíssima, possamos cumprir a verdadeira vida que Deus idealizou às suas criaturas aqui nesta terra. E depois desta vida, possamos continuar em união eterna lá nos céus, para sempre com Deus e seus santos e anjos no corpo celestial. Tudo isto é fruto do amor, da criação, da união, de mistérios do Criador, nosso Deus, que quer nos unir a Ele e aos seus santos e anjos para toda a eternidade. O que é ser apostólico? Nós somos apostólicos, porque pertencemos à Igreja Apostólica, que veio dos céus e que tem 2 santos poderosos preparados aqui na terra por Jesus e por Maria Santíssima, conforme sua santa promessa registrada no Evangelho de São João. O Espírito Consolador, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, profeta e santo pastor, conforme registrado, que haveria um só rebanho e um só pastor. Somos apostólicos porque cremos na doutrina dos santos apóstolos, que é o Evangelho do Reino dos Céus, de Jesus, nosso Senhor, conforme ele, Jesus, transmitiu a Santa Avó Rosa, e principalmente porque cremos no grande poder da Virgem Maria Santíssima de proteger os filhos de Deus e interceder por nós diante de Deus, o Pai, e de seu Filho, o nosso amado Senhor Jesus. Cremos nos santos profetas, nos santos apóstolos, que perceberam todo o poder para vir nos ajudar, e cremos em todos os santos e anjos poderosos que, em nome de Deus, nosso Pai, nos protegem a cada dia do nosso viver. Portanto, nós somos apostólicos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e se alguma pessoa lhe perguntar de que igreja você é,
Portanto, nós somos apostólicos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E se alguma pessoa lhe perguntar, de que igreja você é? Deves responder, eu sou da Igreja Apostólica da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo e cremos no Evangelho de Jesus nosso Senhor, em Maria Santíssima e em todos os santos e anjos do poder celestial. Ofertas para a Igreja Apostólica. O trabalho de nossa igreja depende do esforço de todos os apostólicos. Estimados irmãos, os compromissos que temos todos os meses para manter a obra da igreja dependem do esforço dos apostólicos em nos ajudar com suas contribuições em ofertas e dízimos, pois o custo da nossa obra é muito grande e dependemos do amor e da dedicação de todos. Vamos demonstrar algumas despesas que temos todos os meses. Semanalmente enviamos pastores para as nossas congregações no interior de São Paulo e outros estados. Uma boa parte destas congregações são bem distantes e muitos pastores precisam viajar e o custo deste deslocamento é muito alto. Efetuamos pagamentos de aluguéis de várias congregações que ainda não possuem templos próprios, além das despesas de conservação e manutenção necessárias. Temos várias despesas compulsórias como impostos, energia, água, telefone, material de limpeza e outros gastos muito necessários para a realização diária de nossos trabalhos e para o bom funcionamento das nossas atividades. Levamos ao ar o programa A Hora Milagrosa em mais de 70 emissoras e o custo deste programa é muito alto. Precisamos estar em constante renovação tecnológica para o preparo deste trabalho tão importante para a divulgação da nossa igreja, de sua doutrina e divulgarmos os nomes da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo como santos de grande poder, preparados por Jesus para cooperar na salvação dos bons e humildes de coração. Temos a folha de pagamento dos funcionários que servem a igreja, tanto em nossa sede como dos pastores itinerantes que viajam por todo o nosso país para dar a assistência espiritual ao nosso povo. Temos também a carga tributária e os encargos pertinentes às atividades contábeis, social e administrativa da igreja. Temos também as construções e reformas que, mesmo com o apoio dos irmãos, a Tesouraria Geral tem dado apoio financeiro. Irmãos, quando apelamos aos seus corações através deste boletim e dos púlpitos de nossa igreja para nos ajudar a manter esta obra com suas ofertas e dízimos, tem a sua razão e seu motivo, pois se não houver o dinheiro suficiente num mês, isto traz preocupação e transtorno. Estimados irmãos, a responsabilidade de administração da igreja pelo conselho é muito grande, mas confiamos no seu apoio e na sua dedicação em estarmos unidos neste propósito de levarmos avante a obra de Jesus nesta santa igreja. A Santa Vó e o Santo Irmão Aldo deram seu exemplo de amor, sacrifício e dedicação por cada um de nós, e hoje são santos poderosos a iluminar os nossos passos e abençoar as nossas vidas. Deixamos ao vosso coração este nosso apelo e esperamos sempre contar com o seu amor e dedicação por esta obra tão santa que nosso Deus, com Jesus, Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos deram. Depoimento de fé. Da congregação de Cuiabá, Mato Grosso, nos escreveu em 30 de agosto deste ano nossa irmã Valdirene Nardes, da
Rosa Castro, assim testemunhando. No mês de julho passado, eu, meu esposo e minha filhinha de 4 anos de idade fomos acometidos pelo vírus Covid-19. Em oração, eu clamei pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, pois sou asmática, mas graças à proteção celestial, meus pulmões não foram comprometidos. Tive tosse uma única vez e logo me recuperei. Meu esposo teve sintomas leves e também logo se recuperou. Minha filhinha apresentou coceiras pelo corpo. Pedi à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo por ela e a levei ao médico. Foi receitado o remédio e coloquei-o para ungir no programa A Hora Milagrosa. Ela tomou e logo se recuperou, ficando boa. Hoje só tenho que agradecer a estes santos e aos seus anjos, ou melhor, hoje só tenho que agradecer a estes santos e aos anjos dos céus por esta grande bênção que toda a minha família recebeu. Fomos todos agraciados por estas bênçãos. Agradecemos de coração. Assinado Valdirene Nardes da Rosa Castro. Avisos: horário de reuniões. As nossas reuniões devem ter duração máxima de 2 horas, salvo as reuniões festivas que podem se estender por mais 30 minutos. As reuniões noturnas não podem ultrapassar das 21 horas. Portas fechadas às 21 horas. Não vai terminar 21 horas. Amém, 21 horas. É portas fechadas às 21 horas. Assim, as reuniões iniciadas às 19h30 são consideradas reuniões de 1h30 de duração, enquanto as reuniões iniciadas às 19 horas são consideradas reuniões de 2 horas de duração. Lembramos que a porta da congregação deve ser aberta 1h30 antes do início da reunião. Os regentes não podem passar do horário de encerrar os ensaios para não prejudicar que a porta seja aberta dentro do horário previsto. Não pode. Santa Comunhão na sede. Teremos a Santa Comunhão em nossa sede no próximo domingo, dia 8, que é hoje, com início às 17 horas. Livros e CDs. Informamos aos interessados que a aquisição dos livros e CDs do acervo da Igreja Apostólica poderá ser feita através do e-mail mídias@igrejaapostólica.org, enviado ao pastor Luiz Agnoleto, o qual prestará todas as informações necessárias. Canais de contato com o Conselho. Avisamos nossos obreiros e irmãos apostólicos que devem utilizar a ouvidoria para comunicação com o Conselho Deliberativo. ouvidoria.igrejaapostólica.org. Além do e-mail conselho-deliberativo@igrejaapostólica.org, e também pelo telefone 11 2941 7066. Casamentos. Caso o noivo ou a noiva não se apresente de acordo com a disciplina e regulamentos da igreja, constantes de documentos assinados por ambos ao solicitarem o casamento, a cerimônia não poderá ser realizada. Curitiba, Paraná. Jean Wagner de Araújo e Josiane Carine Guimarães de Campos, em 21/11/2020, às 16 horas. Sede São Paulo, Everton Fabiano Ferreira Brasil e Taislane Taisa da Silva, em 21/11/2020, às 16 horas. Sede São Paulo,
Vinícius Vicente Souza Duarte e Taine Tavana da Silva, em 21/11/2020, às 16 horas. Avisos ao Ministério. Nomeados ao cargo de diaconisas de Cacilândia e de Jussara, Mato Grosso, e deixa o cargo de diaconisa de Assis, Chateaubriand, Paraná. Assinado José Sólido Filho, Igreja Apostólica, Conselho Deliberativo. A paz do Senhor, tenham todos ótima reunião.